projetos de cooperação firmados. E, mais recente, o LABEX Sul da Ásia, que é um acordo firmado entre a Embrapa e o RDA, que é o órgão de pesquisa agropecuária da Coreia do Sul, em que nós também agora temos esse acordo de LABEX com pesquisador nosso na Coreia do Sul e pesquisadores da Coreia do Sul aqui na Embrapa. Próximo. Eu mencionei a questão da definição de acordos entre essas instituições. Como a Embrapa não pode atuar fora, em função do estatuto dela, que diz que a Embrapa só pode atuar no território nacional, esses acordos são estabelecidos para que esse tipo de cooperação possa ser feito. E, nesses acordos, se definem os objetivos, as áreas, os projetos de pesquisa comuns, etc., as condições logísticas, científicas da cooperação, tudo fica estabelecido, direitos e obrigações de cada parte, por quanto tempo cada um tem que ficar num laboratório ou noutro, e por aí vai. As funções dessa forma de cooperação e atuação da Embrapa nos LABEX, elas basicamente estão voltadas para realmente pesquisa de ponta. É a pesquisa avançada que interessa a Embrapa ter junto com esses órgãos. Quer dizer, é realmente pesquisa do ponto de vista de inovação tecnológica muito alto, de conhecimento muito alto, que a Embrapa mantém e vem mantendo com essas instituições. Basicamente, esses projetos implicam em definições muito precisas do que é o trabalho que cada pesquisador vai ter numa instituição e noutra, e para aí em diante. Próximo. Essas áreas prioritárias dos LABEX são biologia avançada, biotecnologia, nanotecnologia, gestão de recursos naturais, tecnologias agroalimentares, quer dizer, melhoramento, fortificação de alimentos, etc., recursos genéticos, a questão de transgenia também é um dos outros pontos que é muito, faz parte de alguns desses projetos, economia do agronegócio, indicadores de sustentabilidade e sanidade animal. Esses são vamos dizer, as áreas prioritárias da ação da Embrapa nos LABEX. Nós temos hoje, basicamente, 6, 5, 12 pesquisadores no exterior, envolvidos nos LABEX dos Estados Unidos, LABEX da Europa e na Coreia do Sul. Próximo. E os resultados do trabalho dessa cooperação têm sido série de publicações internacionais, projetos conjuntos Estados Unidos e União Europeia, nos países da Europa, integração dos centros de excelência, consórcio internacional de biologia avançada e, basicamente, hoje em andamento, cerca de 30 projetos estão em execução em termos desses LABEX. Vamos entrar agora para o que é transferência de tecnologia em termos de cooperação Sul-Sul e o que a Embrapa está fazendo com África, América do Sul e Américas aí, América Central e Caribe. Basicamente, a estratégia e os principais objetivos dessa cooperação são a transferência de tecnologia, de conhecimentos que já foram desenvolvidos, adquiridos pela Embrapa. Esses conhecimentos, essas tecnologias e inovações são, em geral, produtos que já são de domínio público, o que significa dizer que uma cultivar que é transferida para um desses países, uma semente que é transferida, ou conhecimento que é repassado via capacitação, treinamento nos diversos campos de atuação, isso é tudo de conhecimento público. Não são produtos ou inovações da Embrapa que estão ainda, vamos dizer assim, sob a guarda de royalties ou de patentes, etc. Para que isso possa ser feito, esses países deveriam ou precisariam ter legislação capaz de poder absorver adequadamente esse tipo de transferência de inovação. Como são de domínio público, todas essas tecnologias podem ser passadas sem problema nenhum. E as principais linhas são o desenvolvimento agrícola socioeconômico, a chamada segurança alimentar,
sustentabilidade ambiental, necessidade de fibras e energia e os negócios tecnológicos. Próximo, por favor. Vou correr. Em termos de África, nós temos hoje, eu mencionei que nós tínhamos projetos, ou temos ainda muitos projetos de capacitação, de treinamento, que são projetos de curto prazo, que envolvem intercâmbio de pesquisadores de um país para o outro, do nosso daqui para lá, e que o quadro, em função do aumento da demanda dos países da África, principalmente, por cooperação da Embrapa, isso vem, de fato, sobrecarregando a Embrapa. A Embrapa não estava muito preparada para esse tipo de assistência ou cooperação que, hoje em dia, realmente se tornou vertiginoso em termos de demandas em cima da Embrapa. Em função disso, a reorientação, a estratégia está sendo mais da Embrapa poder trabalhar com o que a gente chama de projetos estruturantes, os projetos que envolvem, primeiro, uma presença física e constante de pesquisador da Embrapa no país para o qual a cooperação está sendo dada. Então, o exemplo do Mali, o projeto do Mali, que é o projeto que a gente chama do Cotton IV, é uma espécie de resposta ou proposta do governo brasileiro para apoiar a cotonicultura, ou a retomada da produção de algodão em 4 países da África, Benin, Burkina, Chad e Mali, após, vamos dizer assim, a derrocada que o setor de algodão teve nesses países em função de subsídios que eram dados a produtores de algodão nos Estados Unidos e em outros países do mundo, e como, vamos dizer assim, proposta ou resposta do governo brasileiro aos países que auxiliaram o Brasil na discussão na Organização Mundial do Comércio a respeito desses subsídios, esse projeto foi proposto. Esse projeto envolve, é um projeto de 7 milhões de dólares, que envolve presença constante de um coordenador pesquisador da Embrapa morando, residindo no Mali, para poder, de fato, tocar tudo o que está previsto do ponto de vista de estabelecimento de unidades de demonstração de plantios com as variedades de algodão brasileiras, variedades da Embrapa, testes dessas variedades, equipamentos de laboratórios do Instituto de Pesquisa Agropecuária do Mali e várias outras coisas. É um projeto de 3 a 4 anos que requer, de fato, uma presença constante da Embrapa. E esse tipo de projeto que nós temos no Mali hoje, temos também agora no Senegal, mas já para apoio à risicultura do Senegal, e também em Moçambique, que também em Moçambique é um caso um pouco diferente, que envolve cooperação trilateral envolvendo a USAID e a JICA, mais a Embrapa e os Institutos de Pesquisa Agropecuária de Moçambique, são projetos desse tipo, projetos estruturantes para onde a Embrapa, no que diz respeito à transferência de tecnologia para os países do Sul, está se movendo. A ideia é poder trabalhar nesse sentido. Próximo. Aí, uma série de questões ligadas a como é que são estabelecidos esses projetos. Mais ou menos, o problema que a gente tem é também aquele de poder atuar de forma mais flexível lá fora. Isso é a restrição para a Embrapa. Nós operamos com a ABC, a ABC, obviamente, tem um pouco mais de flexibilidade que a Embrapa para poder operar fora, para poder repassar recursos, etc., fazer compras e por aí vai. Então, nós estamos, obviamente, não só do ponto de vista de norteamento de política ou de indicações das demandas que se recebem em termos de países africanos para essa cooperação, nos valendo da ABC e da orientação da ABC nesse sentido, mas também do ponto de vista da operacionalização e da operacionalidade. A ABC é quem viabiliza, vamos dizer assim, a execução e o bom andamento desses projetos. Próximo.